Olá, meu nome é Edmilson Pereira e neste vídeo eu estarei mostrando o segundo caso de produtos notáveis, que é o quadrado da diferença de dois termos. No vídeo anterior, eu mostrei o primeiro caso, que é o quadrado da soma de dois termos. Neste vídeo, eu vou mostrar ainda que a diferença entre o primeiro caso, que foi mostrado no vídeo anterior, e este caso é uma diferença bem pequena, que vocês vão conhecer quando eu estiver resolvendo e falar aí mais detalhadamente dessa diferença, dessa distinção entre os dois casos, quando o exemplo estiver resolvido. Uma outra informação que eu quero dar é que, como o caso anterior e este caso são bastante parecidos, como eu já falei, a diferença é bem pequena entre os dois. Neste vídeo eu trago apenas dois exemplos deste caso, do quadrado da diferença de dois termos. Lembrando ainda que o quadrado da soma de dois termos, ele envolve a adição. Então, se é quadrado da soma, então soma é o resultado da adição, ele envolve produto, porque tem potência, potenciação, e potenciação é produto, ou seja, é multiplicação de fatores iguais. No final do vídeo, se você tiver gostado, dê o seu like. Se ainda não fez a sua inscrição, eu peço que faça por gentileza. Então vamos a este segundo caso, conforme eu já falei, de produtos notáveis, que é o quadrado da diferença de dois termos. O primeiro exemplo é a menos b elevado ao quadrado. E como eu fiz no caso anterior, no quadrado da soma, no vídeo anterior, vou fazer aqui também. Vou pegar esta base aqui, a menos b, base do expoente 2, e como o expoente dela é 2, eu vou repetir duas vezes. Então vai ficar a menos b vezes a menos b. Bom, feito isso, você pode observar que nós temos uma multiplicação de potências de fatores iguais. Esses fatores são representados pela base, como eu já falei, que é a menos b. A menos b. E esses fatores são binômios, ou seja, são expressões algébricas que possuem dois termos, o termo A e o termo B. E o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar cada termo deste primeiro binômio por todos os termos do segundo binômio. Portanto, o A multiplicado pelo A e o A multiplicado pelo B. Depois o B multiplicado pelo A e o B multiplicado pelo B aqui no segundo binômio. Lembrando ainda que os termos, seja lá quem for letra ou número, representam o primeiro e o segundo termo do quadrado da diferença de dois termos. O primeiro termo vem sempre antes do sinal e o segundo vem sempre depois do sinal. É importante saber qual é o primeiro termo e qual é o segundo, porque pela regra que nós temos, ou seja, uma maneira diferente desta aqui de resolver, é preciso que se saiba qual é o primeiro termo e qual é o segundo termo. Também não falei no vídeo anterior, mas eu vou falar agora, que os produtos notáveis eles são importantíssimos para que se chegue à fatoração. Então, uma vez que se aprende os produtos notáveis, fica muito fácil para se aprender a fatoração, que será o próximo mini curso que eu estarei dando. Depois que eu encerrar este mini curso sobre produtos notáveis, eu estarei então dando início a um mini curso sobre fatoração. Então vamos lá.
Vou multiplicar A por A aqui. Vai ficar A elevado ao quadrado. Aqui está. Aqui atrás do A, bem aqui, é um sinal de mais, embora não apareça, mas é mais. Vezes esse menos aqui do B, vai dar menos. Agora nós temos A vezes B, que vai dar B. Então, já multiplicamos o primeiro termo deste binômio pelos dois termos deste aqui. Agora vamos para o segundo termo. A mesma coisa, olha. A mesma coisa. Menos vezes o mais aqui, não aparece, mas está aí o sinal, é menos. E B vezes A é a mesma coisa de A vezes B ou AB. Menos vezes menos vai dar mais. E B vezes B vai dar B elevado ao quadrado. Bom, o A quadrado é único aqui nesta expressão, ou seja, não tem outro A quadrado. Portanto, eu só faço repeti-lo aqui. Aí você observa que nós temos uma adição de sinais iguais aqui nesses termos. Quando se trabalha com os números na adição, nós conservamos o sinal quando eles são iguais e somamos os números, ou somamos os termos. Esses termos aqui, nas expressões algébricas, eles são chamados de semelhantes. Tem a mesma letra, que é chamado de parte literal, e as letras são as mesmas, e os expoentes também são os mesmos. Embora não apareçam, o expoente do B é 1, do A também é 1, aqui é 1, aqui também é 1. Então, esses termos são semelhantes, porque eles têm a mesma parte literal, ou seja, têm as mesmas letras, e a parte literal de um termo corresponde à letra ou às letras com seus respectivos expoentes. Então, neste AB aqui, o expoente de B é 1 e o de A também é 1. Neste aqui, o expoente de B também é 1 e o de A também é 1. Portanto, eles são termos semelhantes. Quanto aos coeficientes, não tem problema, eles podem ser diferentes. Neste caso, eles são iguais, porque aqui é 1 e aqui também é 1, ou seja, é um AB e aqui outro AB. Como eu falei, se os sinais são iguais, nós repetimos o sinal e somamos os termos, de modo que 1AB mais 1AB vai dar 2AB. E aqui também é exemplo do A, o B quadrado é único nesta expressão. Então, nós vamos ficar aqui com B quadrado. Então, eu só fiz repetir o sinal de mais. Ficou um pouquinho distante aqui. Ficou um pouquinho distante, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer mais para cá, mas não ficar muito longe. Vou colocar o B quadrado aqui. Isso aqui eu vou riscar, tá certo? Isso aqui eu vou riscar. Vou ajeitar isso aqui para não ficar muito... Pronto. Lembrem que eu falei no início que quando eu terminasse de resolver, eu iria explicar qual a diferença entre o caso anterior, que é o quadrado da soma, e este caso, que é o quadrado da diferença. O que nós ficamos aqui, depois que efetuamos essa multiplicação aqui, foi com A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Isso aqui não está valendo. Então, nós ficamos com... Aqui o A é o primeiro termo, como eu já falei, e o B é o segundo termo. Então, nós ficamos com o quadrado do primeiro termo, está aqui, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes o A, vezes o segundo termo, que é o B. Então, ficou 2AB, mais o quadrado do segundo termo. Então, está aqui, ó, quadrado do primeiro, o A é o primeiro, menos 2 vezes o A, que é o primeiro termo, vezes o B, que é o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E agora eu vou mostrar a diferença.
No primeiro caso, que é o quadrado da soma, é isso aqui, no primeiro caso, nós temos o seguinte: quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, observe a diferença. A diferença é apenas no primeiro sinal. Enquanto aqui o primeiro sinal é menos, aqui é mais. Quanto ao último sinal, é o mesmo. Então, repito, a diferença do quadrado da soma, que foi mostrado no primeiro vídeo, para o quadrado da diferença, é só no primeiro sinal. Se você conseguir lembrar disso quando for resolver questões, você vai gastar menos tempo, ou seja, vai resolver bem mais rápido. Só lembrando, repetindo. Quadrado da soma, a operação é mais aqui dentro do parêntese. Quadrado da diferença, a operação é menos aqui dentro dos parênteses. Quando se chega à resolução, no quadrado da soma, o primeiro sinal é mais. No quadrado da diferença, o primeiro sinal é menos. De modo que essa é a única distinção entre eles. O resto é tudo igual. Pode observar, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e quadrado do segundo. Espero que você tenha entendido bem isso, porque lhe será muito útil em resoluções de questões. Vamos ao segundo exemplo, e este segundo exemplo, eu não vou mais usar esta forma de resolver, esta multiplicação aqui de binômio por binômio, ou seja, eu não vou transformar mais a potência numa multiplicação de fatores iguais, eu vou resolver direto pela regra. O primeiro termo aqui é o 7 e o segundo termo é o y. Resolvendo direto pela regra, nós teremos quadrado do primeiro termo, ou seja, vai ficar 7 ao quadrado, menos 2 vezes este primeiro termo, que é o 7, vezes este segundo termo, que é o y, mais este segundo termo elevado ao quadrado. Vou repetir. Quadrado do primeiro termo, ou seja, 7 elevado ao expoente 2, ou à segunda potência, ou ao quadrado. O primeiro termo é 7, então o quadrado do primeiro termo ele vai ficar elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes 7, vezes o segundo termo, vezes y, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Ora, 7 ao quadrado é o mesmo que 7 vezes 7. 7 ao quadrado é o mesmo que 7 vezes 7, que vai dar 49. Menos 2 vezes 7 dá 14. 2 vezes 7 dá 14. Vezes y, 14y. Mais y ao quadrado, porque ele está sozinho. Então, 7 menos y ao quadrado é igual a 49 menos 14y mais y ao quadrado. O que eu vou fazer aqui é dar uma organizada melhor, porque normalmente, numa expressão algébrica, os termos que têm letras vêm antes do termo que não tem letra. Então, quem não tem letra aqui é o 49. Então, eu posso colocar aqui y ao quadrado menos 14y, deixa eu ajeitar isso aqui, y ao quadrado menos 14y mais 49. Então, se quiser deixar assim, não tem problema. Quando você for fazer uma prova, uma prova de marcar, por exemplo, pode ser que venha desta forma a resposta, ou pode ser que venha desta aqui.
Por isso tem que ter bastante cuidado. Como eu falei, tirando essa possibilidade, essa possível possibilidade, ou possível possibilidade, tirando essa possibilidade de aparecer desta forma ou desta, não tem problema ficar assim ou assim. É porque eu gosto de organizar, porque, como eu disse, em se tratando de expressão algébrica, normalmente o termo que não tem letra, ele fica por último. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula e nos encontraremos na próxima aula.